Bom, então continuando, né, agora a gente vai ver algumas coisas, assim, com patologias, né, como é que vai aparecer a doença, né, numa peça anatômica, né, e como é que a gente vê ela nos exames de imagem, tá certo? Vamos começar pelos mais fáceis aqui, que a gente já comentou, que são as lesões vasculares cerebrais, tá certo? Então vai acontecer o quê? Se eu tenho um tubo que vai levar o meu sangue com o meu oxigênio para o parênquima e esse tubo ele é ocluído por alguma razão, o mais comum seria o que? Um êmbolo, né? Alguma coisa ali dentro que tapasse ele, tá certo? Ou uma trombose, uma embolia, ou até mesmo um sangramento, né? E se você rasgou o vaso, não vai ter sangue no parênquima, o que vai acontecer? Esse parênquima, a princípio, ele sofre uma isquemia, né, que é a ausência parcial do sangue, tá certo? E, eventualmente, ele pode chegar até a morrer, tá? Então, ele vai sofrer um infarto. Então, a primeira parte é a isquemia e depois é um infarto, né? Tá? A gente vai ver como é que isso aparece nos exames de imagem lá na frente. Então, as isquemias, né, elas podem ocorrer tanto na idade intraútero, como logo no perinatal, ali na hora do nascimento, como no adulto, né? No adulto a gente ainda separa no adulto jovem e no idoso, tá certo? Cada coisa dessa aqui vai ter um aspecto e uma causa diferente, tá certo? Intraútero, o mais comum é o que? A gente ter alguma doença em que a carótida, por exemplo, ficou completamente ocluída ou nem se formou, e você levou uma não formação sequer do parênquima cerebral, né? São aqueles anencéfalos, né? Aquele tipo de lesão. Perinatal, o que que é comum, né? A gente ter algum tipo de dificuldade, um parto difícil, alguma coisa, algum tipo de anóxia. Essa anóxia ela pode então levar a uma lesão, principalmente da substância branca, né? Não, sem chegar a ter uma lesão focal, um infarto grande, você tem uma diminuição de oxigenação difusa da substância branca. Isso lá na frente, essa criança vai começar a apresentar um atraso do desenvolvimento psicomotor, e quando a gente vai ver, a substância branca está bastante fininha, pouco formada e tudo mais, tá? No adulto jovem, né, o mais comum da gente ter algum tipo de lesão seria pelo quê? Por algum tipo de malformação arteriovenosa, ou por um trauma, ou eventualmente que se ele tem uma patologia congênita, cardíaca, né, com formação de êmbolos, isso também pode ocorrer, pode levar a uma anóxia, alguma coisa assim. E no idoso, o mais comum, né, nós já vimos, são as doenças ateromatosas levando à oclusão arterial, tá certo? Além disso, das lesões isquêmicas, a gente pode ter as lesões que eventualmente que tenham começado isquêmicas e fossem muito grandes e se transformaram em hemorrágicas, ou eventualmente lesões que já começam com aspecto hemorrágico, né? Tá? Então aqui, ó, a isquemia cerebral é a grande maioria dos casos que a gente vai encontrar, tá certo? Na tomografia computadorizada a gente vai ver o quê? Que vai ter o quê? Um edema local, tá certo? Um edema local, numa fase inicial, você tem o quê? Um aumento de volume daquela parte que está doente, né? Se você bateu ali o braço ali e fizer um edema, ele não fica inchado, o cérebro vai ser a mesma coisa, tá certo? Tá? A densidade começa a diminuir, começa a ficar um pouco mais preta, porque você tem um aumento de água, uma alteração da barreira hematoencefálica, tá certo? Então, o parênquima nessa região doente, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais preto, um pouco mais escuro do que o parênquima normal, e vai ter um aumento de volume. O aumento de volume ele vai se traduzir pelo quê? Pela uma compressão das estruturas que estão em volta, principalmente do que? Dos sulcos da convexidade, que vão ficar pequenos, da fissura silviana, né? Ou eventualmente se for uma lesão muito grande, né? Compressão do ventrículo, deslocamento do ventrículo e até da linha média, tá certo? Tá? As causas pode ser tanto por uma hipotensão no paciente que tenha feito uma hipotensão muito grave, né? Até uma parada cardíaca, tá certo? Ou as isquemias locais, né? Tá? As hemorragias são
menos comuns, né, tá certo? Quase sempre estão relacionadas à hipertensão arterial ou angiopatia, né, angiopática, ou eventualmente as lesões isquêmicas muito grandes, né, e traumas, tá certo? São as causas mais frequentes de hemorragias, né? Na região subaracnoide também a gente tem, não é tão comum, tá? Mas dependendo do tipo, né, do fator causal, né? No trauma é bastante comum a gente ter sangramento subaracnoide, mas fora isso, né, ela pode ter uma causa idiopática, né, ou ruptura de aneurisma. E finalmente a gente tem as tromboses venosas, que podem levar também à isquemia do parênquima cerebral. A avaliação, então, da isquemia por exames de imagem, né, o que a gente vai buscar? É aquilo que eu falei. Primeiro, o edema, que tem o que se chama de edema chamado de vasogênico, que ele tem um aspecto típico, assim, aquele aspecto que a gente chama de digitiforme, não digitiforme, né, perdão, tá? Tem um edema do giro, né, com obliteração dos sulcos da convexidade, que a gente já falou. Ele vai pegar contraste, né? Então, quando você injetar o contraste, ele vai ficar mais branco, tá certo? Esse realce arterial precoce, ele vai indicar que esse paciente ainda vai ter uma boa evolução. Por quê? Porque, na verdade, ele tem apenas uma isquemia, os vasos, eles não estão ocluídos, né? Você pode ter um espasmo com um pouquinho de redução de fluxo, né? Mas existe ainda uma boa perfusão do parênquima, né? Com 5 a 7 dias, esse realce ele fica evidente nas lesões subagudas, né? Depois, tardiamente, ele pode vir a desaparecer ou, eventualmente, ele pode persistir por muito tempo, tá certo? Tá? Na fase crônica, quando você tem o realce, quando você desaparece o realce, perdão, isso quer dizer que a barreira hematoencefálica está voltando ao normal, né? Tá? A avaliação da isquemia por tomografia. Então, o que a gente quer ver, né? O paciente chegou na clínica lá, né, no pronto-socorro, com uma clínica de isquemia. O que a gente vai pedir? Tomografia para ver o quê? Primeiro, para ver se sangrou. Sangue é branco, é fácil de ver, a gente vai determinar rapidinho se ele sangrou ou não, tá? Determinar o grau de lesão, o tamanho da lesão, né? Dependendo do tamanho, quanto maior, né, mais precoce a lesão, mais grave ela será, né? Então, se o paciente chegou com 5, 6 horas de evolução da doença e você já tem uma lesão grande do parênquima cerebral, isso quer dizer que essa lesão ainda vai aumentar bastante, tá certo? Isso é bastante importante de lembrar, tá? Eventualmente, né, fazer o exame com contraste para a gente ver se tem alguma estenose arterial, alguma outra coisa que esteja justificando seja a causa dessa isquemia. Outras avaliações são mais específicas, assim, eu acho que eu quero que vocês se concentrem agora nessas daqui de cima, tá? Bom, então tá aqui, ó, a demonstração, né, do que eu falei. Quanto mais precoce a gente vê a lesão, mais grave ela vai ter, ela vai evoluir. Então a gente viu, ó, esse paciente aqui tinha pouco tempo de evolução, né? Ele, do lado de cá você vê a cápsula interna, os núcleos dentiformes aqui, tá? A cabeça do núcleo caudato aqui. Do lado de cá a gente não vê nada, ó, é tudo igual, tá vendo? É tudo cinza e meio escuro aqui assim, ó. Você não tem uma diferenciação córtico-medular, tá certo? 36 horas depois, observa o tamanho da lesão, como é que ela ficou bem evidente agora, tá certo? Já com compressão do ventrículo e até um pouquinho de desvio da linha média. Então, essa é uma evolução grave, né? Tá certo? Outra coisa que a gente pode, às vezes, encontrar é a presença do trombo dentro da artéria, né? No caso aqui, na artéria cerebral média, esse trombo ele faz um coágulo, ele retrai um pouco e fica bastante duro. E a gente consegue ver assim como essa imagem hiperdensa, até parecendo que tem contraste dentro, tá? Então, a perda da diferenciação córtico-medular, que é isso que eu falei ali para vocês, tá? A avaliação da isquemia aqui, ó.
mesmo paciente, esse e esse aqui. Aqui são pacientes diferentes, tá? Essa angiografia não é desse nem desse aqui, tá? Então, o que que acontece? Olha, numa fase inicial, a gente não espera, não vê nada, tá certo? Tá? Você tem um quadro clínico definido de uma lesão isquêmica, tá certo? De um infarto cerebral, tá? Desculpa, de um acidente vascular cerebral, e que você faz a tomografia e está normal. Beleza, é isso mesmo que a gente quer saber, tá? Basicamente, eu quero saber se ele sangrou, tá? Eu sei que daqui a 48 horas, 72 horas, ele vai ter uma isquemia, porque clinicamente ele já mostrou que ele vai ter, tá certo? Aí você faz um controle aqui e agora a lesão está aqui, diferente daquele outro, né, que evoluiu de uma forma bastante agressiva. Aqui, como não tinha lesão, você percebe que a lesão, né, ela evoluiu de uma maneira pouco agressiva, sem muito edema, sem muito comprometimento, sem muito efeito de massa, tá? Aqui na época que a gente nem fazia tomografia ainda, né? Então foi feita uma angiografia cerebral, aqui só mostrando, né, como é que faz. Faz a placa de ateroma aqui irregular, acaba que o fluxo sanguíneo começa a ficar meio irregular aqui, turbilhonado, começa a formar algumas plaquinhas aqui, começa a dar coágulo e acaba ocluindo aqui, tá certo? Então esse paciente aqui, ó, numa fase perdão, aqui, ó, numa fase bem arterial, né, o contraste está na carótida aqui, o sifão carotídeo, nas artérias pericalosas aqui, e a gente vê que aqui, ó, não chegou, não tem vaso nenhum, então há uma oclusão arterial aqui desse lado aqui do hemisfério cerebral, uma oclusão completa aqui. Tá? Quando a gente espera um pouquinho mais, né, esse contraste ele passou já pelas estruturas arteriais, já está chegando nas vênulas já, e a gente vê o parênquima cerebral já está mais, já está mais denso, né? Tá certo? E aqui continua sem nenhuma vascularização. Então isso aqui é a isquemia, né? Tá? Bom, aí aqui, olha, os padrões pelo tempo de evolução, tá certo? Então uma lesão isquêmica bem recente, aquilo que a gente falou, você perdeu a diferenciação córtico-medular, tem um pouquinho de aumento de volume, tá? Um outro paciente, né? Uma lesão um pouco mais definida, bem maior, olha, aqui você consegue saber aonde que acaba a doença e aonde começa o parênquima normal, aqui você não consegue. Então isso aqui já é uma lesão mais subaguda ali, com mais de 7 dias por ali, tá? Já numa outra lesão mais antiga agora, olha aqui, ó, mais de 7 dias ali pelo 15º dia, o que está acontecendo? A gente ainda tem um pouquinho de edema aqui, ó, um pouquinho de aumento de volume, que você tem um pouco de deformidade do ventrículo, mas a lesão já está agora bem hipodensa, tá vendo? Ó, bem mais escura, ou seja, ela está liquefazendo, tá certo? Então ela está aquele tecido todo que já morreu aqui, né? Agora isso aqui vai virar uma cavidade, tá? E já esse outro aqui, uma lesão bem antiga, com mais de 40, 60 dias, em que toda essa área, por exemplo, aqui, ó, se fosse uma lesão muito extensa, né, que essa liquefação se fez aqui, e agora ficou apenas o quê? Uma cavidade preenchida por líquor, tá certo? Tá? Então aqui são os tempos de evolução, né? Agudo, subagudo, subagudo também, mais para quase chegando a crônico, e aqui já o crônico, tá? Bom, na ressonância magnética, tá certo? A gente também consegue ver, às vezes, lesões menores que a gente não vê na tomografia computadorizada, tá certo? Então, aqui a gente tinha um exame, ó, essa é uma sequência T1, a água é preta, esse aqui é um T1 com contraste. Então, a gente vê que o contraste ele veio aqui tanto nessa região como nessa outra região aqui, ó, aqui tinha um pouquinho, e observa que aqui já tinha um foquinho bem branquinho, bem tênue, aqui possivelmente tinha um discreto sangramento aqui associado nessa região. Mas quando a gente injeta contraste, a gente vê que existe o quê? Um edema bem evidente nessas estruturas, indicando então que você tem uma isquemia recente aqui, tá? Já esse outro neném aqui, né, ele já, logo
ali por mais ou menos com 1 ano, a gente via que ele fez uma tomografia computadorizada e que não tinha parênquima cerebral, nessa região aqui, nada, né? Tinha apenas essa parte occipital aqui, ó, um pouquinho daqui, aqui menos um pouco, talvez, tá? E tinha a parte do cerebelo preservada, né? Então, o que que aconteceu nesse caso aqui? Ele teve uma oclusão das artérias carótidas intraútero, né? E aí o que que aconteceu? Todo o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo frontal bilateral não se formou. Sobrou apenas o quê? Os lobos occipitais e o cerebelo, porque ele tinha uma circulação feita através da artéria basilar para as artérias cerebrais posteriores, tá? Isso foi o suficiente para manter ele aqui assim, ó, essa parte cerebral posterior mantida, né? Já esse outro neném aqui, ó, o que que ele teve? Teve uma anóxia perinatal. Lembra que eu falei então que a substância branca periventricular ela é mais sensível no tempo ali perinatal, e quando você sofre algum tipo de isquemia, o que que acontece? Essa substância ela desaparece, ó, você vê que aqui, ó, a cortical, ela está encostando na parede do ventrículo. Isso indica que você praticamente não tem nenhuma substância branca entre a parede do ventrículo e a cortical, tá vendo? Além disso, a perda da substância branca faz com que você tenha o quê? Um ventrículo abaulado aqui assim, ó. Você tem menos tecido para manter aquela concavidade que a gente tem aqui habitual do ventrículo, né? Tá? Aí outras causas, né, de lesão isquêmica em paciente jovem, a arterite é uma das causas, tá certo? Então você vê que aqui, ó, você tem um vaso bem evidente aqui, ó, com um calibre bem bom, e do lado de cá esse vaso ele está bastante afilado, tá certo? Então as alterações inflamatórias, lúpus, uma série de doenças que pode acometer as pessoas mais jovens podem levar a esse tipo de alteração também. Você vê que as causas, dependendo da faixa etária, serão bem diferentes, tá certo? Tá? Aqui um paciente com uma oclusão da artéria cerebral média, né? 6 horas de evolução, bastante precoce o exame, mas a gente já via, né, que tinha uma lesão bem grande aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, você vê aqui, ó, direitinho a cápsula interna, a cabeça do núcleo caudado, os núcleos lentiformes, a cortical aqui, a fissura silviana aqui. Do lado de cá eu não consigo diferenciar nada, né? Além disso, ó, essa fissura silviana que tinha que ter um diâmetro grande aqui, ó, ela está apagada. Os sulcos também da convexidade já estão de tamanho reduzido. Em pouquíssimo tempo, 24 horas de evolução, olha o tamanho da lesão que se transformou, com compressão ventricular, com desvio da linha média, né? Esse é um paciente muito grave, porque esse aumento de pressão aqui em cima acaba empurrando as estruturas do lobo temporal para dentro, lá para cima lá do tronco cerebral, com compressão dele, pode levar até alterações de respiração. Já esse outro daqui, né, aquela perda da diferenciação córtico-medular que a gente falou, né, em uma determinada região apenas, aqui na verdade ela está se fazendo no parênquima cerebral inteiro, olha, tudo está comprometido. Então que esse paciente teve o quê? Teve uma parada cardíaca, né? Então na parada cardíaca ele teve uma perda maciça de oxigenação de todo o parênquima cerebral, tá certo? Então isso aqui morreu tudo, né? Não vai sobrar nada dele aqui, tá? Um outro paciente também com morte encefálica 12 horas após a angiografia, tá? Então, olha só que interessante, 12 horas depois, né, o que que a gente tem? A gente ainda tem contraste dentro das estruturas arteriais, ó, tá certo? Isso que está acontecendo por quê? Porque não tem fluxo. O contraste veio aqui dentro e parou, tá certo? Então, simplesmente não tem mais fluxo. Esse paciente está com a morte encefálica determinada, né? Um edema, né? Você vê que os ventrículos estão apagados aqui, os sulcos são pequenos, mas o contraste ficou, porque o contraste ele fica no parênquima por poucas horas e nos vasos, então, menos ainda, né? Aqui tem algumas características, né, do infarto subagudo, mas é só para mencionar, tá certo?
Então ele vai de 2 dias a 2 semanas. Isso aqui é o principal para vocês lembrarem, tá certo? Tá? Já esse outro aqui, né, a lesão crônica, tá certo? Olha aqui, ó, tá? Com 3 meses de evolução, sobrou só essa área aqui, ó, de parênquima tudo morto, cheio de líquido. Qual que é a diferença aqui, ó? Perda da diferenciação córtico-medular, efeito de massa em cima do ventrículo, efeito de massa em cima do sulco da fissura silviana, tá certo? E na tardia agora tem o que, ó? Tem uma liquefação, uma gliose grande, né? A retração do ventrículo, retração das estruturas em volta, né? Tá? Esse outro paciente aqui, ele tem o quê? A primeira coisa que chama a atenção da gente, os ventrículos são muito grandes, tá certo? Então, os ventrículos laterais são bem grandes, o terceiro ventrículo, olha que tinha que ser uma tripinha aqui, ó. Olha o tamanho dele aqui, tá certo? Só que o quarto ventrículo é pequeno, tá certo? Então, ele tem uma dilatação do sistema ventricular supratentorial, não é isso? Tá? Muito bem. O que que liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo? O aqueduto de Silvio. Tá certo? Então, eu estou imaginando o quê? Que essa doença tem que estar no aqueduto de Silvio. Se eu estou dilatado aqui para cima e aqui embaixo não está dilatado, a doença só pode estar aqui, ó. O aqueduto está aqui. E o que está acontecendo? O aqueduto está comprimido. Está comprimido por quê? Porque eu tenho uma lesão muito grande aqui, ó, do cerebelo, que está comprimindo a ponte, o quarto ventrículo, e está até crescendo para cima. Olha aqui, ó. Isso aqui é o bordo do tentório, olha o bordo do tentório aqui. Então, esse parênquima ele herniou para cima e comprimiu o aqueduto de Silvio aqui, fazendo o quê? Uma dilatação ventricular aqui. Outra coisa que é bem interessante da gente ver é o quê? Que além da dilatação ventricular, a gente vê essas áreas escuras, né, em volta dos ventrículos. Isso quer dizer o quê? Que o líquor, né, ele está distendendo muito a parede, né, essa parede está ficando mais fina, e esse líquido ele está transudando para o parênquima cerebral em volta, tá certo? Então é chamado de transudação licórica, né? Tá? Então essa é uma hidrocefalia por compressão do aqueduto de Silvio, tá? O infarto cerebral hemorrágico, tá certo? Então o que a gente tem que lembrar disso aqui, né? É saber que tem que ver a causa e tentar ver a localização, tá certo? No sangramento intraparenquimatoso, a gente já mencionou, o mais comum é hipertensão, tá? Obviamente, se o cara chegou lá, teve um acidente de automóvel, eu vou pensar que ele teve um sangramento por trauma, né? Tá certo? Sangramento subaracnoide, né? Mais comum, aneurisma, ruptura de aneurisma, tá? Sangramento subdural, mais comum, trauma. Aqui lembrando que muitas vezes as pessoas idosas, como a gente já tinha visto, né, a pessoa idosa, ela tem o que? Ela tem os sulcos da convexidade bem maiores, né? Opa, cadê? Aqui, ó. Então, ó, uma pessoa idosa, ela tem os sulcos muito grandes. Se os sulcos estão muito grandes, lembra que a gente viu aquelas estruturas venosas na superfície? O que acontece? Essas estruturas, elas começam a ficar mais alongadas. Se você dá uma chacoalhada numa cabeça de uma pessoa idosa, uma estrutura venosa dessa rompe e vai fazer, então, um sangramento subdural, tá certo? Tá? Então, é comum a gente ter o sangramento subdural na pessoa idosa, mesmo sem a evidência de trauma muito grande. Além disso, sempre lembrar que muitos desses pacientes mais idosos, eles usam aspirina ou outros tipos de anticoagulantes, né? Tá? Muito bem. Cadê? Onde é que a gente estava? Ah, tá. E finalmente a gente pode ter sangramento, né, comprometendo o espaço subaracnoide, subdural, intraparenquimatoso. Esse tipo de mistura ela pode ocorrer comumente no trauma, mas na ausência de trauma, e principalmente em pacientes mais jovens, a gente tem que pensar nas malformações arteriovenosas, que a gente já viu um caso ali anteriormente, né? Tá? Então, ó, um infarto hemorrágico, um paciente com um AVC isquêmico aqui, tinha uma lesão isquêmica aqui, tá certo? Já a lesão isquêmica muito grande, ela pode eventualmente acabar sangrando. Então, aqui, ó, isso aqui é um sangue agudo, branco,
na tomografia, né, em que houve o quê? Houve uma ruptura das estruturas ependimárias aqui do ventrículo, né, então ó, entrou sangue dentro do ventrículo lateral e tem sangue dentro do corno anterior do ventrículo lateral também aqui, tá certo? Tá? Então aqui apenas mostrando o desenho de como isso está acontecendo, e aqui uma peça cirúrgica, não do mesmo paciente, de outro paciente, mostrando todos esses coágulos aqui, ó, bastante grande, com aumento de volume das estruturas, compressão das estruturas adjacentes. Tá? A hemorragia intraparenquimatosa aguda em um paciente anticoagulado. Então, esse paciente ele chegou no hospital com um pouquinho de cefaleia, era um paciente anticoagulado, foi feita a tomografia, tinha esse sangramentozinho bem pequeno aqui, ele foi colocado em observação, começou a piorar muito a clínica dele, veja, apenas 12 horas, e foi refeita a tomografia, e olha o tamanho do sangramento que tinha se transformado isso aqui. Então, a presença de anticoagulante é uma coisa bastante grave, a gente tem que acompanhar muito de perto, esse paciente deve ser internado, e qualquer mudança, né, no quadro clínico dele deve ser feita a nova tomografia para controle. Tá? As hemorragias chamadas de extraxiais, então são hemorragias para fora do parênquima cerebral, pode estar no espaço subdural, epidural, no espaço subaracnoide ou até dentro dos ventrículos intracranianos e infratentorial. Tá? Então, sinais de gravidade, isso aqui é bastante importante, isso aqui vocês têm que ver, que vocês vão entrar no PS daqui a pouco. Quando você tem uma espessura, né, essa espessura aqui, maior que 2 centímetros, isso quer dizer que você já vai ter efeito de massa ali, especialmente quando é muito precoce isso. Tá certo? Quando o desvio da linha média, né, aquela foice do cérebro, ela está deslocada para a região contralateral por mais de 15 milímetros. Tá? Quando a gente faz a tomografia e ainda consegue ver que o paciente está em sangramento, né? Isso é mais difícil de observar, né? Mas eventualmente pode acontecer. Você vê a área branca aqui e algumas áreas pretas, que na verdade é o sangue bem precoce entrando no hematoma já formado, né? Tá? Quando obviamente tem compressão do tronco cerebral, como a gente viu nesse outro caso aqui, de outra causa, né? Olha aqui, ó. Mas você tinha uma compressão do aqueduto de Silva e também já tinha um pouco de compressão do tronco cerebral. Tá? Muito bem. E quando além da lesão, né, extraxial, você tem lesão também do parênquima cerebral, isso também indica gravidade. Então, essas aqui são as 5 coisas que a gente tem que tomar cuidado quando você tem um paciente com sangramento agudo, né? Tá? Então aqui, ó, só para a gente ver a hemorragia subaracnoide. Aqui está a peça, né? Ó, você vê que todos os sulcos aqui, ó, tá cheio de sangue aqui, ó, coagulado, mas está cheio de sangue aqui. Na tomografia computadorizada é exatamente isso que a gente vê, ó. Os sulcos aqui, ó, desenhados agora por esse líquido branco. O líquido branco a gente já viu que na fase aguda o sangue é um líquido branco, e aqui então tudo isso é hemorragia subaracnoide. Além disso, o que a gente vê aqui na frente? Ó? Você vê uma coleção aqui, ó, tá certo? Que tem a densidade do que? Do ar. Né? Então isso aqui é o que? É ar dentro da calota craniana. Ele deve ter feito uma fratura, né, que permitiu a entrada de ar. Tá certo? Pode ter sido no seio da face, pode ter sido no osso temporal, tá certo? O mais comum é na região da face. Então ele fez um um pneumocéfalo, né? Tá certo? Tem gás dentro da calota craniana. Isso aqui indica que ele tem alguma fratura em algum lugar, tá certo? Muito bem. A hemorragia subaracnoide, então, né, por ruptura de um aneurisma, tá certo? É relativamente raro, né? A gente não tem muito, mas não é tão raro assim, tá certo? A idade mais comum é 55 anos, né? Sempre a gente vai lembrar, assim, o paciente que já tem um aneurisma, né? Lembrar que o tamanho dele é muito importante, os tamanhos, quanto maior o aneurisma, mais chance de sangrar ele tem. Se o paciente tem histórias associadas de uso de cigarro, de cocaína, ou se ele é hipertenso, né? Tá? Então tá aqui, ó, uma hemorragia subaracnoide e uma ruptura de aneurisma, tá certo? Diferente daquele outro que a gente viu aqui, ó, que é muito simétrico o sangramento, olha,
Tá vendo? Uma distribuição muito simétrica. Nesse outro aqui, o que que a gente percebe? Ó? Que a distribuição do sangramento é assimétrico. Está mais aqui. Então, provavelmente, o aneurisma deve estar aqui nessa região, na região da artéria cerebral média. Observa que sangrou muito aqui, tem menos aqui, né? Tá certo? Tá? Que é mais ou menos o que a gente vê aqui, ó, nessa peça aqui, ó. Tá? O sangramento localizado aqui, uma ruptura do aneurisma da artéria cerebral média, né? Tá? Outra hemorragia subaracnoide, né? Olha aqui, ó, bastante grande, tá certo? Então, hematoma frequentemente associada às rupturas dos aneurismas da artéria cerebral média, né? Tá? É exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Já um sangramento bem grande, com comprometimento com sangue intraventricular, tá? Um pouco maior do lado de cá e um pouco aqui, está muito simétrico. Tá? Esse paciente ele tinha uma coisa bastante rara, assim, mas aconteceu. Né? O que, que ele tinha? Ele teve uma ruptura desse aneurisma aqui, aí ele fez um vasoespasmo, tentaram controlar, no dia seguinte ele tinha um aneurisma do outro lado e rompeu do outro lado também. Tá? Bom, hemorragia subdural, essa é a mais fácil de todas, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó, hemorragia subdural aguda, um desvio da linha média muito grande, muito importante, né? Aqui, ó, mostrando uma peça cirúrgica aqui, né, de patologia de necrópsia, né? Você vê que todo esse monte de sangramento aqui, ó, que estava exatamente colabado aqui em cima da convexidade cerebral, tá certo? Tá? Ele pode ter um grande efeito de massa, né? A chamada tríade de Cushing é a presença de hipertensão, bradicardia e bradispneia. Isso aqui quer dizer, ou seja, você está na rampa de lançamento, vai parar e vai morrer. Tá? A hemorragia subdural, bastante grande aqui. Aqui a gente tem o tempo da hemorragia subdural. Né? Então aqui, ó, na primeira semana, ele é bem branquinho. Tá? No caso aqui não era subdural, era epidural, tá? Mas é só para mostrar o tempo do contraste, o tempo da evolução, tá? Então vamos olhar a densidade, né? O quanto branco ele é. Então até uma semana ele é bem branco, depois de uma semana até 3 semanas ele já fica mais escurinho aqui, ó, já não é tão branco, né? E lá depois de um mês, né, de 3 semanas, né? Eu usei 3 aqui como referência para tudo, que fica mais fácil, tá? Ok? Lá para o final, para o mês aqui, ele já começa a ficar bem hipodenso, bem escuro, ainda com efeito de massa, tá certo? Tá? A hemorragia epidural, então, né, só lembrando que a clínica dele tem o que chama de intervalo lúcido, que o paciente começa a falar, tá bem? Daqui a pouco ele rapidamente ele pode entrar com a compressão de tronco cerebral, tá certo? E vir a falecer, né? O tratamento é cirúrgico, é bem rápido, não pode perder muito tempo, tá? A hemorragia epidural, essa que a gente está vendo aqui, tem aquelas características, né? Primeiro que ela tem o quê? Um contorno bem lisinho aqui assim, ó. Diferente do subdural, que ele vai se amoldando à superfície do parênquima, como a gente viu aqui, ó. Tá? Ops. Como ele vai se amoldando à superfície do parênquima aqui, esse outro aqui não, ele tem esse aspecto que chama de biconvexo, né? Tá? Aqui, ó. Biconvexo, né? Então você tem uma convexidade aqui e tem uma convexidade aqui, tá certo? O contorno dele é bem liso, por quê? Porque a dura está descolando aqui, ó. E para você descolar a dura mater da tábua interna, você tem que ter bastante força. Então são sangramentos que têm uma pressão grande aqui, geralmente sangramentos arteriais, por rupturas da artéria meningeia média, né, por fratura do osso temporal aqui, tá certo? Tá? E aí a gente vê o que? Que tem uma compressão cerebral, um desvio da linha média grande, e a gente percebe o que? Que a densidade desse parênquima aqui, ó, é diferente, tá certo? Então aqui está mais hipodenso, provavelmente ele já está fazendo uma isquemia pela compressão que a gente está vendo aqui. Uma outra característica desse tipo de sangramento é o que? Como ele está por fora da dura mater, o que ele passa? Ele passa pela linha média. Né? Então, quando chega aqui, ó, se fosse um sangramento subdural, quando ele chegasse aqui na foice, a foice ancorada aqui, o sangramento subdural ele viria aqui, ia fazer uma curva e ia ficar
do lado da foice do cérebro, acompanhando aqui lateralmente. O epidural não, ele vai cruzar a linha média, tá? Bom, a gente pode ter uma coleção, né? Lembra que a gente viu aqui, ó, aquele sangramento, ó, crônico, ele vai ficar assim, ó, vai ficar uma coisa, uma coleção preta, tá certo? Quando essa coleção tem apenas líquor, a gente chama dela de higroma, né? Tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem? É um paciente com uma história de trauma prévio, né, que melhorou com sangramento subdural, e aí a gente vê essa coleção bilateral hipodensa, fazendo um pouco de compressão sobre os hemisférios cerebrais. Já esse outro paciente aqui, ele já tinha um histórico de infecção e agora começou a apresentar uma cefaleia muito intensa, né? Então, diferente desse outro aqui, ele tinha uma coleção aqui, né? Não tinha uma explicação para que isso fosse um higroma, né? Foi injetado o contraste e agora a gente percebeu que tinha uma carapaça aqui em volta, tá certo? Então, esse é um abscesso extradural aqui, tá certo? Que é chamado de empiema, tá? Esse outro paciente aqui, ele tinha o quê? Tinha apenas uma diminuição dos sulcos da convexidade, tudo apertado, tinha um pouco de contraste no espaço subaracnoide, que é basicamente normal se for um paciente jovem, mas ele tinha um diagnóstico de meningite. Tá? A tomografia não é para o diagnóstico de meningite, o diagnóstico de meningite vai ser clínico, tá certo? Laboratorial, eventualmente até com cultura, né? E estudo do líquor, tá certo? Tá? A tomografia ou a ressonância, que é de preferência, seria indicada nas suspeitas de complicações de uma meningite. Então, você pode ter uma meningite bacteriana que pode evoluir, por exemplo, para a formação de um empiema. Tá? Muito bem. Aqui, ó, um outro paciente com empiema subdural, né? Olha aqui, ó, bem grande, a gente vê a coleção tudo aqui, ó, aqui em volta, né? Toda esse material orgânico aqui, ó, isso aqui tudo é pus que está em cima da convexidade aqui, tá? Então a gente tem uma coleção com impregnação periférica do contraste. Uma criança de 3 anos que estava com otomastoidite aguda e de repente ela começou a ficar letárgica, né? E com sinais meníngeos, né? Então isso é uma emergência médica, né? Tá? Bom, depois nós temos a hidrocefalia, nós já vimos hidrocefalia, vimos aquele paciente que tinha uma compressão do aqueduto, né? Lembra? Que tinha uma herniação do cerebelo para cima por uma isquemia muito grande que ele teve aqui embaixo, e esse cerebelo cresceu aqui, ó, nesse espaço aqui entre a foice do cérebro, tá certo? E a placa quadrigeminal comprimindo o aqueduto silviano aqui, tá certo? O líquor então não conseguia descer, né, e se acumulou nos ventrículos laterais, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Terceiro ventrículo dilatado, quarto ventrículo dilatado. Esse aqui é uma criança, né, não é a mesma criança, esse aqui, tá, com a calota craniana, mas se você começa essa dilatação muito precoce, enquanto o osso ainda não está com as suturas formadas e fechadas, essa cavidade, essa calota craniana, né, ela membranosa ainda, ela vai se dilatando pela quantidade de líquido, formando esse tipo de situação bastante horrível que a gente está vendo aqui, né? As causas podem ser por um excesso de produção, por um obstáculo ao fluxo, como a gente viu, por uma dificuldade de reabsorção, né? Isso também ocorre, por exemplo, paciente que fez meningite, né? Como a gente viu aquele outro caso aqui, ó, tá? Esse paciente que fez uma meningite aqui, esse espaço, essa região aqui, essa aracnoide, ela acaba ficando espessa, né? E a meninge também, tá? E isso vai fazer com que você tenha dificuldade da passagem do líquor para as granulações aracnoides aqui, para as granulações de Pacchione. Então esse líquor ele acaba se acumulando no espaço subaracnoide, né? E acaba também levando a uma dilatação ventricular por uma dificuldade de drenagem através dos forames de luz que imagendi para a região subaracnoide, acaba fazendo uma hidrocefalia, no caso dos ventrículos laterais e do terceiro e do quarto ventrículo também, tá? Muito bom.